Um dia um homem morre e ele vai para o céu. Quando ele chega lá, um anjo faz um tour com ele pelo céu, apresentando cada lugar do céu. Só que o homem fica intrigado com um lugar do céu que parecia um armazém enorme, que conseguia ser ainda maior que os armazéns de entregas do Mercado Livre e da Amazon combinados. E são enormes, né? São grandes mesmo. Neste armazém celestial, de perder de vista, o homem vê caixas de todos os tamanhos. Pequenas caixas, médias caixas, grandes, de todos os tamanhos. E curioso, o homem pergunta ao anjo assim, o que são essas caixas? O que são essas caixas todas que eu estou vendo aí? E o anjo responde assim, escute a resposta do anjo. Estas são as respostas para as orações que você nunca fez. Deus estava pronto para entregá-las a você. Só que você nunca pediu. Você nunca pediu. Como é que você se sentiria ouvindo isso? Se você estivesse no lugar do homem. Como você se sentiria? Eu imagino que talvez você colocaria a mão na cabeça e você diria assim, essa não, eu não sabia que funcionava assim. É claro que essa é história com E, não com H, com E, não está na Bíblia, porque quem sabe você se perguntou enquanto eu ia contando, no Velho Testamento ou Novo, pastor, onde está essa história? Eu nunca vi. Não, ela não está na Bíblia, mas o princípio por trás desta história está na Bíblia. Tiago 4:2 diz assim, nada tendes porque, quem lembra, quem consegue completar? Nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Pois é, meu irmão, quantas vezes a gente perdeu de ser abençoado e de abençoar vidas porque a gente simplesmente deixou passar a oração. Só isso. Seja usando a velha desculpa, hoje não vai dar para orar não. Hoje, de todos os dias, hoje não dá para orar. Eu estou um caco de cansado, amanhã eu oro. Deus entende. Não levante a mão, mas você já falou isso no seu pensamento? Deus entende, Deus sabe, Deus me conhece. Outras vezes porque a gente deixou escapar uma oração, simplesmente tendo pensado assim, eu não estou afim de orar, eu estou morgada, hoje eu estou morgada, eu não estou afim de orar. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, não existe clima para oração. Talvez houve momentos em que, porque a gente esteve se sentindo tão enlameado pelo pecado, com vergonha da gente mesmo, não querendo aparecer na presença de Deus, como se aqui está a presença dele, já aqui não está, aqui está a presença dele, aqui não está. E a gente acha que a presença de Deus só está mais manifesta através da oração, e a gente tão enlameado com o pecado, a gente estava com vergonha de falar com Deus, e deixou passar a oração. Outras vezes, quem sabe, a gente ficou uma temporada sem orar porque a gente se decepcionou com Deus. Não porque Deus decepciona ninguém. Deus decepciona, gente? Não, Ele não decepciona ninguém. Mas acontece que o ser humano tem o dom de decepcionar outros e de se decepcionar com todo mundo, inclusive com Deus. Há quem consiga. É um dom do ser humano, decepcionar e se sentir decepcionado com qualquer um em potencial, o amor da sua vida, filho, pai, mãe, irmão, amigo, Deus, inclusive Deus. Ou simplesmente algumas vezes, talvez a gente não orou porque a gente não soube nem por onde começar na oração. Por onde é que eu começo mesmo? Falando nisso, você sabia que a palavra de Deus traz mais de 650 orações? É oração para dedéu, não é não? A versão da Bíblia King James menciona a palavra oração 547 vezes. E só de Jesus a Bíblia mostra 25 orações. Sim, Jesus era um homem de oração. Isso significa que se você quer aprender sobre oração, não existe outro manual melhor, mais seguro e mais completo do que a palavra de Deus. Existem livros de oração, existem lives de oração, existem podcasts de oração, mas o manual continua sendo esse aqui. Quem gostaria de aprender a orar melhor, diga eu quero. Como orar? Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Como orar? Simples assim. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6.
verso 18. Efésios 6, verso 18. A gente vai dar uma pausazinha hoje na nossa série de pregações no Sermão do Monte, para tratar desse assunto tão urgente para o povo de Deus nos últimos dias. Hoje mais que nunca, eu não sei você, se você está com esse sentimento também, mas hoje mais que nunca, eu acredito que o povo de Deus está precisando juntar as mãos, ficar de joelhos e orar, meu amigo. Chegou a hora de orar mais que nunca. E com esse sentimento de urgência, eu quis dar uma pausa na nossa série de pregações, no Sermão do Monte, para trazer isso aqui para vocês. Ao final da pregação, inclusive, eu vou apresentar para vocês um desafio profético. Eu conversei com o Shirley essa semana sobre isso. Um desafio profético que eu acredito ter recebido de Deus para a nossa igreja. E eu vou entregar para vocês nesta noite, no final da mensagem. Fique atento até o fim da mensagem, tá? Eu vou ler o texto de Efésios 18 a partir da versão ARA. Eu acho que vai aparecer aqui no telão. Para você que não tem Bíblia aí. Então abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora a palavra de Deus. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu irmão, se você quer aprender com a palavra de Deus como orar, então a primeira coisa que o nosso texto recomenda é, veja aí, é o nosso primeiro ponto, ore com variedade, mas com objetividade. Você pode repetir comigo? Ore com variedade, mas com objetividade. Duas coisas, variedade e objetividade. Esta é a recomendação que Paulo infere para a gente quando ele inicia com as palavras com toda oração e súplica. Se você tem um marcador, uma caneta e está anotando, então você vai aí sublinhar essa expressão, com toda oração e súplica. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quando você orar, lembre que existe mais de uma forma de orar. Existem muitos tipos de oração e também muitas pautas de oração. No livro Oração, Refúgio da Alma, eu acho que o pessoal da mídia vai conseguir jogar no telão aqui. Oração, Refúgio da Alma, eu separei a capa do livro para mostrar para vocês. Vocês tiraram uma foto para quem está com o celular, acho que o pessoal vai jogar daqui a pouquinho aí. Mas o nome é Oração, o Refúgio da Alma. Que livro, gente, o melhor livro, eu já li muito livro sobre oração, mas o melhor livro sobre oração que eu já li na vida depois da Bíblia, na minha opinião, a Bíblia é número 1, esse livro é número 2. Imagine que livro. Richard Foster, ele enumera uma lista grande de tipos diferentes de oração, que você nem sabia que existia, eu não sabia, eu fui apresentado a esses tipos quando eu li esse livro. Olha só, a oração de adoração, a oração meditativa, a oração contemplativa, a oração de lágrimas, a oração do desamparo, a oração da renúncia, a oração intercessória, a oração de cura, a oração de autoridade, a oração peticionária, a oração de exame, a lista segue. E tudo isso é bíblico. Tudo isso bíblico você vai descobrir lendo o livro. Certa vez uma irmã falou para mim assim, pastor, nas minhas orações, eu já não peço mais nada, eu só agradeço. Pergunta retórica, você também já se pegou dizendo isso ao Senhor ou para um outro irmão? Já não estou pedindo mais nada, eu só agradeço. E no seu coração você achou assim, estou arrasando. E eu respondi assim para a irmã, eu disse, não faça isso, irmã, não faça isso, a senhora precisa pedir também. Os seus pedidos mostram para Deus que a senhora reconhece e depende dele. Além do mais, Jesus diz em Mateus 7, versos 7 e 8, ainda parte do Sermão do Monte, ele diz assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E bater envolve insistência. Já aconteceu alguma vez na sua vida, nem que tenha sido uma vez, você chegar na casa de um amigo, ou então de um parente, você foi fazer uma visita lá, e você chegou de supetão, e aí não tinha campainha, porque nem todo tempo, nem toda casa teve campainha, né? Aí você chega lá e você bate na porta assim, ó, só assim, ó. E a porta se abre imediatamente. Já aconteceu? Não. O que aconteceu, provavelmente, é muito o contrário. Bah, 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 bah. Você dá aquele grito, fulano, bah, 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 bah. E você quase desistindo, quando você já estava indo embora, alguém
Não é assim, não é o mais normal. Nunca aconteceu em minha vida toda eu chegar, bum. Nem quando eu namorava com Shirley, ela ficava contando as horas para eu chegar lá, eu, bum. Abri a porta, ela já estava lá em pé, assim, poxa, estava te esperando. Nem aí, nem assim. Ó, Shirley querendo dizer, sonha, né? Não foi bem assim, não. Batam e a porta será aberta. A pressuposição é batam insistentemente. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tem gente batendo aqui há tantos anos. Quer ver? Quem ora por um pedido há mais de um ano? Levanta a mão. Quase todo mundo. Há mais de 2. Há mais de 5. Ainda muita gente. Há mais de 10. Muita gente. Há mais de 20. Muita gente. Lorena ficou, até se eu falar 50 pelo caso, ela vai. Tá vendo? Tem gente que está orando faz muito tempo. E os que eu mais admiro são esses. O pastor pode falar qualquer data aí que eu já nem me lembro mais, que eu estou orando há tanto tempo. Ore, bata, 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 porque o resto do versículo diz, a porta será aberta. Nem que seja na hora que você já está saindo. Aí você escuta uma voz assim de trás, por que está indo embora? Como assim? Pensei que não tinha ninguém em casa. Tem. Principalmente na casa do céu. Tem quem abra a porta. Sempre. Todas as vezes. Pois todo o que pede, continua o texto, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Quem é do tempo de pode abrir as portas da esperança? Quem é nesse tempo? Muita gente. E às vezes o sonho era uma coisa simples, né? Às vezes é uma coisa simples, um skate. Eu lembro do dia que o Silvio Santos entregou um skate ao menino. E foi a maior besteira da vida dele tentar experimentar ao vivo. Vocês imaginem o que aconteceu, né? Ele caiu de costa com as duas pernas para cima. Assim. Ficou alguns segundos sem voz, porque quem já levou uma pancada forte nas costas não acontece, né? Dizendo... Ele ficou tentando falar e, meu Deus, virou um show à parte aquilo, eu não me esqueço nunca. Mas Silvio Santos, como é safo, né? Como ele consegue se virar assim nos 30 em qualquer situação. Daqui a pouco ele no chão mesmo, ele não conseguiu se levantar ainda, ele se virou do lado, ficou de lado, botou a mão assim, começou a falar com todo mundo, olha só gente, o que aconteceu, que não sei o quê. Puxa vida, esse cara é muito desenrolado. Então, em algum momento, as portas da esperança, de verdade, da maior esperança, vão se abrir para você, meu irmão. Só quem crê diz, eu creio. Eu terminei o meu conselho para a irmã dizendo assim, então, irmã, agradeça muito a Deus nas suas orações, mas peça muito também. Quem está agradecendo, continue. Como o Jaque falou aqui, Gideon, Gigi deu aleluia, glória a Deus, Gigi vai andar, glória a Deus, cada vez eu vou vir aqui, cada vez eu vou testemunhar, assim, agradeça, mas peça também, porque certamente Jaque e Gideon estão pedindo para muito mais coisas, não tem nada de errado não. Continue pedindo, foi o que eu disse à irmã, e peça grande, irmã, porque nosso Deus é um Deus grande. E não tem nada de errado em a senhora ser a crente pidona. É errado é ser ingrata. Mas pidona não. Diga para a pessoa ao seu lado, não seja um cristão reclamão. Seja um cristão pidão. Quem está entendendo diz amém. Ô pastor, como eu queria vir aqui para escutar isso, que eu já sou tão pidão, eu queria a liberdade de poder ser reconhecido de uma forma santa, assim, um pidão santo, sem reserva, assim, pronto. Então é bíblico, meu irmão. Seja livre, é botar para torar, peça mesmo valendo. Você chega em casa assim, Senhor, eu estou orando aqui e eu estou esfregando a mão que o pastor disse que eu posso pedir que só... Então, fora aquela lista, aí você desenrola seu pergaminho assim, quilômetro. Fora essa lista, eu quero ainda desenrolar outra lista. Não tem problema, foi Deus quem disse. Não foi Ele quem disse? Vocês estão entendendo mesmo? É isso. Então, seja com Deus como um mendigo espiritual. Mas não um mendigo qualquer, seja o mendigo mais pidão de todos. Isso me faz lembrar a história de um homem que estava esperando um ônibus na parada de ônibus, daí ele chega aí na parada, e um mendigo se aproxima dele, um meninote, um rapazinho, um moço, né? E o moço fala para ele assim, me dá R$2. E o homem responde, desculpe, tem agora não, garoto. Somente na era Pix, né? A gente quase não anda com dinheiro, anda mais tudo no Pix, cartão, etc. Ah, não tenho dinheiro não, garoto, tem agora não. E o garoto insiste.
Que tem uns mendigos, né, que são insistentes. Então, o caso desse aqui, ele insiste. Então, me dá 50 centavos? R$2, não tem mais de 50 centavos, me dá aí. E o homem responde, não tenho não, volta outra hora. E o garoto não desiste e pergunta, moço, nem 25 centavos o senhor tem? E o homem já enfurecido fala, eu já disse, eu não tenho nenhum trocado, menino. Daí, o homem mete a mão do bolso, ele pega um colírio e diz, tudo que eu tenho é esse colírio. E o mendigo diz, então, pinga uma gotinha aqui no meu olho. Quem sabe quem você está rindo porque você é um pidão assim com o Senhor e está se identificando, né? Meu irmão, seja você assim com Deus, porque muito mais tem o Senhor para lhe dar do que uma gota de um colírio. Deus tem muito mais para lhe dar do que Deus não tem só um colírio no bolso. O que é que você acha? Prepare o coração para você ouvir a promessa de Deus. Em 1 Coríntios 2:9, ele diz assim, ó, como está escrito, as coisas que ele não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja o Senhor. Meu amado, as maravilhas e os mistérios que Deus tem preparado para você que ama o Senhor, não é para todo mundo, é você que ama o Senhor, são tão incríveis que estão além da compreensão humana. Tente responder se você puder. Se você puder, você tenta responder o que é uma coisa que nenhum olho nunca viu. Eu sei lá, como é que eu posso saber? O olho nunca viu o que está dizendo o texto. O que é uma coisa que ninguém nunca ouviu falar? Você consegue dizer? Uma coisa que ninguém nunca conseguiu imaginar. Pois é isso que Deus tem preparado para você, meu amado. É isso. Então peça muito, peça muito, peça muito, peça muito, peça com variação, peça por muitas coisas diferentes, porque por maior que seja a sua imaginação, Deus vai te surpreender. O que ele está dizendo aqui em outras palavras é, seja lá o que você pedir, eu tenho o melhor. Eu tenho mais, eu tenho aquilo que você não viu, eu tenho aquilo que você não ouviu, eu tenho aquilo que você não consegue confabular, é justamente isso que eu tenho. Você sabe o que é? Não sei, Senhor, é isso que eu tenho para você. Mas continue pedindo só a sua versão, só até onde a sua imaginação permite. Agora, cuidado com o perigo de fazer o exato oposto. O que é isso, pastor? Ou seja, na tentativa de querer variar no tipo de oração e de pautas, você acabar, na verdade, somente divagando em generalizações na sua oração. Sem realmente focar em nada. Não levante a mão, não. Mas você se identifica? De repente, orando, aí a mente vai para um lado, vai para o outro. Fica parecendo um barco à deriva. Já aconteceu com você? Não é muito raro a gente tagarelar um bocado na oração sobre muitos assuntos, mas a alma não se concentrar em nenhum alvo em particular, principalmente quando você ora cansado. Você faz aquela oração meio que automática no cansado. Certa vez um homem entra no quarto da filha pequena dele e flagra a filha orando. Mas ele fica intrigado com a oração dela, porque na oração a menina simplesmente, olha só como a filha estava orando, ela só repetia A, B, C, D, F, G e todo o resto das letras do alfabeto. Quando ela terminava, ela começava tudo de novo. A, B, C, D, com o olho fechado e orando, claro, né? E o pai olhando aquilo ali sem entender nada, meu Deus, o que é que está acontecendo? E finalmente o pai pergunta para ela, franzindo a testa de curiosidade, filho, o que é que você está fazendo? O que você está fazendo? E ela responde, pai, eu estou orando, é claro, você não está vendo, não é? Eu estou orando. Daí o pai pergunta, mas por que você está repetindo as letras do alfabeto? A, B, C, D, E. E ela responde, porque eu não sei sobre o que orar. Então eu acho que se eu falar todas as letras do alfabeto, Deus é capaz de juntar as letras. Criança. Pois é, muitas vezes as nossas orações mais parecem uma sopa de letrinhas, não é verdade? Admita aí. Mais parece uma sopa de letrinhas. Se a gente juntar, não dá lé com cré. Não, lé com cré. E principalmente as orações que a gente faz bem logo antes de dormir. A gente já está bêbado de sono e de repente você... Já aconteceu comigo, eu acho que a coisa mais louca que já aconteceu comigo na oração foi... Eu de joelhos do lado do meu campo, da minha cama, bem pertinho, dormiu cansado demais, e daqui a pouco
eu começo a misturar os pensamentos, as palavras, e minha mente já não está pensando em mais nada, vagueando mesmo, como se eu estivesse literalmente bêbado, e eu escuto uma música de fundo na minha cabeça. Salve o Corinthians. Sem brincadeira, gente. Meu irmão, que viagem é essa? Que viagem é essa, meu? Na cabeça do pastor acontece isso, imagine na minha. Na de todo mundo, gente. Todo mundo. É só você combinar o seu cansaço com a sua, né, às vezes, seu desânimo, sua desarticulação, a sua humanidade. Basta você ser humano para você orar assim. Não precisa nem você estar tão cansado. Ou então você está naquela marisia, ou tudo combinado, na marisia da fé, tristeza, enfrentando tantos dilemas, cansaço. Meu Deus. Mas não deveria ser assim, não existe nada de errado em orar por muitas pautas, contanto que a gente seja intencional em cada uma das nossas pautas. A gente precisa ter objetivos definidos pelos quais a gente deve se declarar a Deus. Aqui vai uma pergunta retórica, entre outras que eu já fiz, seguida de um encorajamento esclarecedor. Você costuma ficar entediado às vezes quando você ora? Não levante a mão, mas você costuma ficar morgado, entediado, sentindo que suas orações são robóticas? Eu espero que nunca aconteça isso, mas as pessoas estão usando o chat GPT, a inteligência artificial, para tanta coisa. Eu espero que você algum dia não coloque assim, escreva, né? Ou então comando de voz, ore por mim. Mas nas tarefas da escola, da faculdade, as pessoas estão escrevendo livros com inteligência artificial, fazendo arte com inteligência artificial, traduzindo músicas e tanta coisa. Eu só espero que ninguém comece e que essa moda não pegue em nome de Jesus. Ore por mim. Não é? Então você costuma ficar entediado às vezes quando você ora. Quem sabe seja porque você anda divagando nas suas orações como eu falei, um caiaque remando em círculos, sem sair do lugar. De novo e de novo, de novo e de novo. Então redobre a sua atenção para ouvir isso. Charles Spurgeon ele diz que quando a gente tem um objetivo claro de oração, a gente nunca acha a oração enfadonha e pesada. Porque a gente tem uma necessidade e anseia por derramar o coração diante de Deus por esta coisa que a gente anseia amorosamente. Às vezes o nosso único problema é que a gente não tem um objetivo. Acredite, meu irmão, não existe nada que energize mais a sua oração do que você ter um objetivo concreto para orar. Foi por um objetivo concreto que Jacó lutou a noite inteira, lembram disso? A noite inteira, até amanhecer, não foi uma oraçãozinha, como eu disse antes de dormir, foi a noite inteira ele ficou lá, pelejando com o Senhor em oração. Nem Jacó conseguia pregar o olho ou parar de orar, e nem ele deixava o Senhor em paz. Enquanto Jacó orava, com um objetivo muito claro na cabeça, ele repetia assim: eu não vou parar de lutar, eu não te deixarei ir até que me abençoe. Só sai daqui, anjo, quando me abençoares. E você lembra qual a resposta que Jacó recebeu de Deus? Quem lembra? Quem lembra da resposta? Olha aí, escute mais uma vez. Você que lembra, quer ser relembrado, você que não sabia. Olha só, ele recebeu essa resposta: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Ou dizendo em outras palavras, você lutou por uma causa em oração, até que você venceu, e a sua bênção será tão grande que até a forma como as pessoas vão ver você vai mudar. A partir de hoje, ninguém mais vai chamar você de enganador, que é o significado do seu nome, mas sim de vencedor. Meu irmão, eu quero dizer para você que quando você ora com um objetivo definido, com uma expectativa concreta, você consegue ver as bênçãos de Deus mesmo antes de recebê-lo. Você não recebeu ainda, mas você já consegue vislumbrar, você consegue vê-las acreditando que elas já estão a caminho. Eu espero que nessa altura você já esteja conseguindo vislumbrar a sua bênção vindo a caminho. Porque é isso que as pessoas que oram com fé conseguem experimentar. Deus jamais vai permitir que o homem que confia nele seja envergonhado ou confundido, meu irmão. Meu amado,
seja você também assim como Jacó, aquele que sabe que luta na oração, sabe pelo que luta na oração. Seja você também aquele que quando todo mundo olhar, vai dizer para você, aí vai um guerreiro de Deus. Porque esse é o legado de Jacó. Guerreiro de Deus que prevaleceu com o Senhor. Imagine esse ser o seu legado, quando as pessoas olham para você, isso vai uma guerreira de Deus, isso vai um guerreiro de Deus. Ele sempre sabe pelo que luta e só luta para vencer. Pessoas falam da gente, a diferença é, falam bem ou falam mal. Muito depende da gente também. E se você ainda não venceu, então redobre a atenção para ouvir isso. Só você que ainda não venceu, porque de gente aqui já... Wagner está só levantando a taça, Wagner já venceu, né? Mas tem gente que está no processo. Quem está no processo? Levanta a mão quem está no processo aí. Então você que não venceu ainda, redobre a sua atenção para ouvir isso. Não pare de lutar, porque a sua vitória está chegando. É uma questão de tempo, meu irmão. Só quem crê diz, eu creio. Então repita comigo com convicção, a minha vitória é só uma questão de tempo. Aleluia. Repare comigo que aqui no nosso texto Paulo deixa implícito que ele tanto sabe a importância de ter objetivos claros na oração, que ele inclusive entrega uma pauta muito importante para a gente incluir. Se você está sentindo falta de uma pauta, está aqui uma pauta para você incluir nas suas orações. Olha a última parte aí do verso 18, última parte do verso 18, mais uma vez, e veja se você consegue identificar sobre o que Paulo pede que a gente ore. É o quê? O que é que ele pede? O que é que ele pede? Última parte aí do verso 18. Quem achou? Exatamente, Jaíse. Ore por todos os santos, até aqueles que pegam no meu pé, que eu não gosto muito, ore, porque se ele for crente e for para o céu, ele pode morar na casa ao lado, ele pode ser seu vizinho, eternamente. Eternamente. Então ore por todos os santos, inclusive os mais difíceis, e principalmente por eles que mais precisam, não é não? Talvez não tenha ninguém orando por eles, só você. Meu irmão, se tem uma pauta que Deus se agrada em ouvir nas suas orações, é a sua súplica pelos seus irmãos e irmãs na fé. Na verdade, a sua intercessão por outros pode trazer vitória para a sua própria vida. É bíblico isso, pastor? Demais. A palavra diz que Deus mudou a sorte penosa de quem? De Jó. E restituiu tudo em dobro que ele tinha perdido quando ele fez o quê? Orou pelos amigos. E tinha amigos dele ali que não parecia muito amigo não, né? Não agia muito como amigo não, mas ele orou por essa turma aí e ele foi abençoado duplamente. Então diga para a pessoa ao seu lado aí, sua oração por outros pode te abençoar. Mais do que a sua oração por você mesmo. Se eu fosse você, eu orava menos, estrategicamente. Eu orava menos por você mesmo e orava mais só para ver. Só para ver. Experimente. Custa nada não. Custa nada não. Experimente hoje. Comece hoje. Né? Ore mais pelo seu pastor. Eu preciso. Eu preciso. Segunda coisa que o nosso texto recomenda para você que tem vontade de aprender a orar melhor, alguns declararam isso, está aí, vai aparecer, esse é o nosso segundo ponto. Ore com frequência, mas com ação. Pode repetir comigo, ore com frequência, mas com ação. Mas porque tem assim de gente que ora pra caramba, mas só ora. E deixa todo o trabalho para todo mundo e para o Senhor. O resto do trabalho, né? Porque orar também é um trabalho, uma tarefa. Não é só orar, é agir. Note a expressão no nosso texto, onde Paulo diz assim, vigiando com toda a perseverança. É interessante que Paulo usa de propósito duas palavras específicas numa mesma expressão. O que será que ele está tentando dizer para a gente com isso? Escute aí, a primeira palavra grega que Paulo usa para a expressão vigiando é agripnuntes, que tem que ver com ação, ou seja, a pessoa não somente ora e cruza os braços, ela também faz o que ela pode para cooperar com a resposta de Deus para a oração dela. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus como filhos amados. Já a segunda palavra grega que Paulo usa para perseverança é proskarteresis, tem que ver com frequência. Ou dizendo com outras palavras, ore antes de começar a agir. Você ora antes de começar a agir. Ore enquanto você age e ore depois de agir. Ou seja, ora quanto tempo? Todo o tempo.
Antes, durante e depois. Só não pare de orar. Repita comigo. Pronto. Adoniran Judson, um conhecido missionário batista, ele está coberto de razão quando ele diz assim: você pode fazer mais depois de ter orado. Você ora e pode fazer mais depois de ter orado. Mas você nunca pode fazer, você nunca pode fazer mais antes do que você tenha orado. O maior evangelista do século XIX, D.L. Moody, ele conta que certa vez ele estava numa viagem de navio pelo Atlântico, quando de repente um incêndio surge na proa do navio. Daí uma pessoa desesperada e com os olhos arregalados fala para Moody, sabendo que ele é um grande evangelista, um homem de oração, e a pessoa fala assim para ele: Senhor Moody, vamos para outra ponta do navio, vamos começar a orar, o Senhor é um homem de oração, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E Moody arregaça as mangas e ele responde sem hesitar. Veja a resposta de Moody, escuta aí, ele diz assim: não, meu caro, não vamos para o outro lado do navio para orar não, nós vamos ficar aqui mesmo e nós vamos passar baldes de água enquanto a gente ora sem parar, com toda a fé no coração. Ou seja, nós vamos orar, mas nós vamos agir, nós vamos arregaçar as mangas e nós vamos agir. Oração e ação devem andar sempre de mãos dadas. Diga para a pessoa do seu lado aí: oração e ação devem andar de mãos dadas. Oração sem ação, escute isso, é acomodação. Quem ora e não age é acomodado. Está usando a oração como desculpa. E a ação sem oração é arrogância. Eu vou perder tempo orando, eu vou fazer, porque esse negócio é muito urgente. Se é muito urgente, é por isso que precisa de oração e ação. Se você não ora, você está dizendo para o Senhor, mesmo sem falar, que você não precisa de nada, de ninguém, nem mesmo do Senhor, porque você é tão bom, tão suficiente, tão talentoso, tão cheio de recurso, que você não precisa de nada. Você resolve tudo sozinho. Então, a ação sem oração é arrogância. Mas é claro, existem exceções. Certa vez eu fui visitar um homem que teve um AVC, que deixou ele em estado semi-vegetativo até o fim da vida dele. Triste a situação dele. Ele vivia em cima de uma cama, se alimentava por uma sonda, e uma cuidadora fazia a higiene dele diariamente. Como ele não conseguia falar e nem se mover, ele se comunicava piscando os olhos. E graças a Deus, ao menos isso ele conseguia, porque tem casos que nem isso. Nesse dia eu falei de Jesus para ele e no fim eu perguntei a ele: o senhor gostaria de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se a resposta for sim, eu queria que o senhor piscasse os olhos 3 vezes. E para a glória de Deus, meu irmão, naquele dia, aquele homem foi salvo. Pouco tempo depois ele partiu para estar com o Senhor. E hoje ele vive num corpo perfeito, pleno, ao lado do Rei da Glória. Glória a Deus. Aquele homem não podia fazer praticamente nada. Mas ele fez a única coisa que ele poderia fazer, qual era? Orar. Ele podia orar e ele fez isso. Ele fez isso. É isso que Paulo está nos encorajando a fazer com a expressão vigiando com toda perseverança. Ele está dizendo: faça tudo que você puder. E nessa noite o Espírito Santo de Deus pergunta a você: você está orando tanto quanto você pode? Não sou eu quem pergunta, é o Espírito Santo. Segunda pergunta: você está fazendo tudo o que você pode além de orar? Meu amado, quando você puder agir, haja orando e ore agindo. Mas quando você não puder agir, e às vezes você não pode, como esse homem, você não pode agir mesmo, talvez alguns de vocês aqui estão vivenciando causas impossíveis há anos, você não pode fazer nada além de orar. Então nessas horas, o que é que você faz? Você somente ora, você não para de orar, e o Senhor agirá por você. E agindo Deus, quem, meu irmão, impedirá? Ele é o Deus que nos resgata das águas mais profundas, das tribulações mais assombrosas, das dores mais cortantes, das tristezas mais esmagadoras, em tempos de crise financeira. Ele nos sustenta, vocês são a prova viva disso, muitos de vocês, especialmente na pandemia. Em tempos de enfermidade, Ele nos preserva a vida. Tem gente aqui que tem doença crônica, que está passando por enfermidade faz tanto tempo, Ele está preservando a sua vida em meio às suas doenças.
crônicas, algumas até graves, como está sofrendo o nosso irmão querido Ricardo, e lutando valentemente, sendo preservado pela graça de Deus. Em tempos de dúvida, Ele nos escuta com a verdade. Nas horas de solidão, Ele nos segura a nossa mão e Ele diz: eu sou Emanuel, Deus contigo, agora. Agora. Não é Deus contigo daqui a um tempo. É agora, é hoje, é nesta noite, é aqui, é do seu lado. Em tempos de perseguição, de guerra, de rumores de guerra que a gente está vivendo, nós estaremos sempre protegidos. E quando fraquejarmos na fé, porque a gente faz isso muito, Ele reaviva em nós a chama do Espírito Santo. Por isso eu repito, meu irmão, agindo El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, me diga, quem impedirá? Talvez alguns de vocês lembrem do temível rei da Síria, Senaqueribe. Quem já ouviu falar? Lendo a Bíblia, Senaqueribe. Terrível, temível rei da Síria. Um dia ele invade Judá, alguns de vocês lembram da história, faz um cerco com as tropas dele em volta de Jerusalém e blasfema contra Deus, dizendo: arrogante mesmo esse rei. Não tinha medo de nada, se achava o cara. E ele dizia assim, vocês não viram que nenhum Deus... Pode ser qualquer um enfileiro de todos os deuses. Nenhum Deus de qualquer país da terra jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos. Quanto menos, ele fez pouco do Senhor, quanto menos o Deus de vocês tem a mínima chance de livrar vocês de mim. Nenhuma. Quando ouve isso, o rei Ezequias, o rei de Judá, nesses dias, ele faz o quê? Quem lembra o que é que ele faz? Eu vou dizer o que é que ele faz. Ele faz duas coisas. Ele age e ele ora. Ele não só ora, ele não só age. Ele age e ele ora. Primeiro, ele manda, veja só, tapar todas as fontes de águas que haviam fora da cidade. Ele manda consertar todo o muro quebrado, até as torres, e manda produzir muitas armas também. Então ele junta os oficiais na praça da porta da cidade e faz uma declaração. Isso está narrado em 2 Crônicas 32, do 7 ao 8. Não precisa abrir, só escute. Olha só, escute que declaração confiante e arrepiante de Ezequias, com coração cheio de coragem, gente. Ele fala assim, sede fortes, sede corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está, com o rei da Síria, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nessas guerras. Aleluia! E depois de ter feito tudo o que podia, o verso 20 diz que Ezequias dá as mãos. Ele fez o que ele podia, ele agiu. Mas ele dá as mãos ao profeta Isaías em oração e eles clamam a Deus. Eles clamam a Iavé Sabaô, o Deus dos exércitos. O que é que acontece em seguida? Isso é de acelerar o coração. Veja só, o verso 21 diz que Deus envia um anjo que fulmina todos os soldados de Senaqueribe e os chefes do arraial, e Senaqueribe volta envergonhado para o país dele, com a cara no chão, gente. Você consegue enxergar o princípio por trás deste episódio do cerco de Senaqueribe e a atitude do rei Ezequias, meu amado? Você consegue enxergar? Redobre a sua atenção para ouvir isso. Você deve fazer tudo o que você puder. Repita comigo. Eu devo fazer tudo o que eu puder. E depois disso, o que mais você deve fazer? Regar a sua ação com oração. E a vitória pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então, meu amado, quando você vencer, e você vai vencer, lembre-se, a vitória pertence ao Senhor. Louvado seja o capitão da nossa salvação. Agora vamos aqui à terceira e última coisa que o nosso texto recomenda para você que tem vontade de aprender a orar melhor. Nós sempre precisamos orar melhor. A terceira coisa é ore com personalidade, mas ore no Espírito. Você não tem que se reconfigurar, tem que ser outra pessoa. Aquela irmã de oração lá da igreja, a líder do ministério, o pastor, fulano lá que eu ouvi naquela pregação de YouTube ou naquela conferência, eu queria orar assim, porque se eu orasse assim, aí o negócio acontecia. Não, você não tem que se reconfigurar, mudar de personalidade.
personalidade. Ore com a sua personalidade, mas ore no Espírito. Note comigo a expressão que Paulo usa no início do verso. Ele diz assim, orando em todo tempo no Espírito. Se você quiser mesmo seguir um modelo que a palavra de Deus ensina sobre oração, então entenda que você deve orar a Deus Pai, que está no céu, e no Espírito que habita em você. Romanos 8, 26 e 27, um texto muito conhecido, mostra para a gente que o único jeito de orar dentro da vontade de Deus é pelo poder do Espírito. Ou você ora pelo poder do Espírito, ou senão você está perdendo tempo. Escute o que diz os versos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Não sabemos orar. Quando é que a gente vai conseguir orar perfeitamente? Nessa vida, nunca. Esse não sabemos é porque a gente não vai conseguir saber orar como a gente deveria até o final. A gente pode até melhorar um pouquinho, mas perfeito não dá. Então não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Antes de mais nada, é importante que você não confunda gemidos inexprimíveis, porque tem assim de gente que confunde. Ó. Nessa noite, a partir de agora, você não tem mais desculpa, não vai confundir mais. Talvez até hoje, até esse momento, você confundia gemidos inexprimíveis com falar em línguas estranhas. A língua dos anjos. Não confunda. Nem muito menos entrar em transe. Nem perder a sua consciência. Isso me faz lembrar que outro dia uma moça cristã me contou que o marido dela, certa vez, começou a orar junto com ela, quando de repente ele passa a falar em línguas estranhas durante toda a restauração. Mas nada em português, só línguas estranhas. Ela ficou vislumbrada com aquilo, acreditando que era uma espécie de mover de Deus. Não, Deus está nesse lugar, tem alguma coisa acontecendo, é um mover de Deus. No fim, ele pergunta para ela, quando ele para de falar em línguas, ele pergunta para ela como se tivesse despertado de um transe. Ele pergunta para a esposa, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu não consigo lembrar de nada, o que foi que aconteceu? Ele é aperreado. Quando ela me relatou o caso, aí eu falei para ela assim, eu disse, minha cara, o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém inconsciente. Ninguém. Não existe nenhum caso na Bíblia em que ele jamais deixou alguém inconsciente. Muito pelo contrário. Ele deixa você muito mais consciente do seu estado com Deus, principalmente do seu estado com Deus, convencendo você de quem você é e do conserto que você precisa com Deus. Ele veio para apontar a você a justiça, o pecado e o juízo. Então ele guia, na verdade, e influencia as ações de uma pessoa, mas ele não aniquila a personalidade, nem escraviza a consciência de ninguém. Quem faz isso é o diabo. Eu disse isso para ela. É o meu dever como pastor. Assim, meu irmão, os gemidos do Espírito Santo são nada mais do que as expressões divinas entre a Trindade, que não podem ser descritas em palavras, mas que carregam o poder de um apelo profundo para que a vontade de Deus seja feita na vida de cada cristão. E o que é um gemido na oração, pastor? Vou dizer, é quando você não consegue elaborar o que você está sentindo em palavras. Já aconteceu com você? O negócio está tão difícil que você quer orar, mas você não consegue e só geme. É uma dor tão latente que dói na alma. A lágrima desce e você não sai nada, só geme. Você que passou por isso, você sabe como é que é, não precisa nem explicar. Você sabe na pele. Não é? Agora, o Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo é Deus, e sendo Deus, ele conhece todas as línguas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos, e conhece a língua dos anjos, ele conhece a língua dos homens, ele conhece a língua do céu, ele conhece a língua da terra, e quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, capaz de convencer o Senhor. Então o que é que ele faz? Ele geme com poderosos gemidos inexprimíveis. E ele faz aquilo que você não consegue dizer, ser traduzido ao Pai e recebido por Deus. E assim age o nosso intercessor, o Espírito Santo. Meu amado, quando o Espírito Santo em você ora com gemidos inexprimíveis, você não entende o que ele diz, mas Deus entende. E você está sempre consciente. Agora, a forma que você ora e as palavras que você vai usar na sua oração, isso depende muito da sua personalidade. E está tudo bem, não tem problema. Só que uma coisa é orar sem perder a sua personalidade, outra coisa é orar sem a influência do Espírito Santo. Aí não pode não.
O grande perigo de uma pessoa orar sem o Espírito Santo é acabar orando de forma egoísta, fria ou fora do que Deus deseja. Antes de Jesus morrer na cruz, na era da chamada Antiga Aliança, no Antigo Testamento, quando um sacerdote entrava no templo, existia um átrio chamado Santo Lugar. Quem lembra disso? Santo Lugar, né? Um átrio. Antes do Santo dos Santos. Neste lugar havia um pequeno altar de ouro em que o sacerdote queimava um incenso. O incenso ele representava o quê? Quem sabe o que representava? As orações que subiam em direção a Deus. Mas esse incenso devia ser preparado de acordo com as instruções de Deus, não seguindo uma receita humana. Já o fogo do altar representava o Espírito Santo, pois é Ele quem acende as nossas orações dentro da vontade de Deus. Por isso, quando um cristão pergunta para outro, você talvez já escutou, principalmente se você que é pentecostal, de origem pentecostal, veio de uma igreja pentecostal, você já viu alguém perguntar ou você já perguntou, tem fogo aí? Quem já ouviu? Já ouviu? Tem fogo aí? Quando um crente pergunta para o outro, tem fogo aí? Eles não estão querendo acender um cigarro não, glória a Deus. Eles não estão querendo acender um cigarro. Eles estão perguntando se o Espírito Santo está queimando dentro de você, não é isso? Então agora eu quero aproveitar para perguntar, o Espírito Santo está queimando em você, meu irmão? Você está vivendo um momento de maresia espiritual, frieza. Pode ter certeza, meu irmão, sem o Espírito Santo você pode orar o quanto for. Você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Agora, se a chama do Espírito Santo estiver queimando alto no seu coração, você vai chegar em todos os lugares que Deus quiser te levar. Todos, todos. Na verdade, orar sem o Espírito Santo é tão perigoso que pode, inclusive, transformar você em um ateu. Você sabia disso? Você pode se transformar em um ateu orando. Nossa, pastor, agora eu fiquei com medo. Sim, se você orar sem o Espírito Santo, orar só na sua força, você pode se transformar, inclusive, num ateu. Vou dar um exemplo para você. O famoso filósofo brasileiro e ateu Leandro Carnal, quem conhece, levanta a mão, filósofo e ateu muito famoso no Brasil, Leandro Carnal, conta que ele não se tornou ateu lendo sobre filósofos ateus. Ele disse, não foi assim que eu me tornei ateu, não. Isso eu vi numa entrevista, tá? Ele diz assim, pasmem, foi a oração que me transformou num ateu. Diga aí. Ele disse isso. Escute o depoimento com as próprias palavras dele. Eu vou ler o depoimento dele aqui para você, sem acrescentar nada. Sem nem parafrasear, do jeito que eu vi. Eu nasci no seio de uma família católica. Minha mãe, de origem luterana, se tornou católica. Meu pai era muito religioso. Eu fui colocado em um colégio de freiras franciscano, onde fui exposto a uma sociedade, a uma sociabilidade que passava pela religião, missa, confissão, primeira comunhão, grupos de oração, retiros anuais, tudo isso. Havia muita emoção. A religião estava no meu mundo e eu me tornei muito religioso. Desde muito cedo fui encantado pela arte religiosa. Por vezes eu já disse em entrevista que observar no fim da tarde de sexta-feira a luz entrando pelos vitrais da capela do Colégio São José e aqueles lindos vitrais iluminados com uma luz e a irmã Luísa tocando piano e cantando, era uma parte da experiência com Deus, de Deus. Deus estava na beleza também, Deus estava na sociabilidade, Ele estava em uma prática litúrgica, estava na capacidade de ir à missa, de rezar o terço, de ler vidas de santos e de aprender muito sobre religião. Ele continua aqui o depoimento falando, eu queria me transformar em uma pessoa melhor. E é uma boa razão para buscar Deus, não é não, gente? Eu queria me transformar em uma pessoa melhor. E eu comecei a refletir como seria a melhor forma de servir a Deus. Eu larguei a faculdade para entrar na companhia de Jesus. Eu queria ser padre e eu tive excelentes experiências. Nenhum trauma, não tive nenhum trauma. Devo muito do meu conhecimento a boas freiras e a bons padres, cultos que me ensinaram muito. Lentamente, durante a companhia de Jesus, à medida que eu aprofundava o meu conhecimento, vinha um incômodo pessoal. E aqui é que o negócio começa a ficar preocupante. Escute aí, acompanha o raciocínio. Vinha um incômodo pessoal, um incômodo. Eu começava a achar que eu estava falando sozinho, enquanto eu estava na capela rezando. Sozinho. Falando sozinho. Eu começava a achar, naquela experiência de oração, que não tinha ninguém me escutando.
Ninguém. Aqui cabe uma pergunta muito oportuna. Se muitos cristãos são assolados volta e meia pela sensação de que estão falando sozinhos, de que Deus não está os ouvindo, ou de que foram abandonados por Deus, mas eles continuam cristãos mesmo assim, por que é que então o Leandro Carnal, quando esteve experimentando essa mesma sensação que talvez você experimentou, precisa levantar a mão, mas eu aposto que tem algumas pessoas aqui que passaram pela mesma experiência, falando na hora, e será que Deus está ouvindo mesmo? Porque eu oro, parece que mais assombração me aparece. As coisas pioram quando eu oro. Eu não estou vendo nada, estou sentindo nada. Não, parece que nada está acontecendo. E se está acontecendo para pior. Então, por que é que alguns permanecem cristãos e até ficam mais cristãos, passando por essa experiência, e Leandro Carnal se torna um ateu? Você arrisca dizer por quê? Eu comecei a dizer antes. Faltou o Espírito Santo. Faltou o Espírito Santo. Leandro Carnal tinha um evangelho, ele tinha a vida dos santos como inspiração, ele tinha o encanto da arte religiosa, como ele falou, ele tinha a beleza da irmã Luísa tocando piano, ele tinha comunhão com as outras pessoas, ele tinha os retiros de oração, mas ele não tinha Espírito Santo, ou seja, não tinha nada. Ele não tinha nada. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela experimenta uma mudança de disposição do coração em relação a Deus. De uma forma tão poderosa que o Deus em que a pessoa se recusava a acreditar, ou acreditava desacreditando, agora ela não somente acredita nele, mas também abraça de todo o coração. Todo o coração. Então, meu amado, se nas suas orações alguma vez você já sentiu como se Deus não estivesse ouvindo você, ou como se Ele tivesse abandonado você, mas mesmo assim você continuou firme na fé, saiba que é porque você tem o Espírito Santo. A chama do Espírito Santo de Deus arde em você, meu irmão. E essa chama, por vezes, diminuiu. E quem sabe nessa noite está diminuída. Mas não apagou, glorificado seja o Senhor. E eu não canso de repetir isso. Eu repeti 1000 vezes aqui. Eu vou repetir tantas vezes quanto eu puder. Eu não canso de repetir. É bem verdade que o diabo ele vive com uma mangueira de incêndio enorme, tentando apagar a chama do Espírito Santo no seu coração. Mas se você é um escolhido de Deus, ele não vai conseguir nunca. Por quê? Porque a sua chama é alimentada por Jesus, o sol da justiça, sempre e sempre, meu irmão. Meu amado, se algum dia você se sentiu abandonado por Deus, saiba que isso não passou de impressão. Pastor, nesta noite você está falando aí, eu estou me sentindo abandonado, eu já me senti. Foi só impressão. Foi só impressão, só isso. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que estava querendo desistir da vida e ela estava se sentindo abandonada por todos. E eu falei isso para ela, é só impressão. É só impressão, não tem como você ter sido abandonado por tudo e por todos. Mas Jesus, quando pendurado na cruz, suportou nos ombros todo o peso do julgamento de Deus pelos nossos pecados. Ali, escute isso, naquela cruz Jesus foi realmente abandonado por Deus como maldito, infectado com os pecados e pútridos de todo o mundo, para morrer no madeiro ao ponto de gritar em agonia. Vocês lembram disso? Ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Isso não é somente metafórico, aconteceu, ele foi abandonado de verdade. E o mais intrigante nestas palavras de Jesus é que ele já sabia que isso ia acontecer. Como é que ele topa? A cruz foi uma escolha voluntária, ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu, ele escolheu ser abandonado pelo Pai dele. Como assim? Não peça explicações, é o tamanho do amor dele. Por isso a pergunta de Jesus, olha só, não era tanto um questionamento, era um grito dos condenados. Quando ele disse, por que me abandonaste? Ora, Jesus sabe de tudo. Ele não tem perguntas sobre nada, ele é o eterno, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, ele pode qualquer coisa, nada passa desapercebido aos olhos dele, ele é todo completo, ele é todo perfeito. Jesus não tem perguntas, quem tem perguntas sou eu ou você. E quando ele diz ao Pai, por que me abandonaste? Aquilo ali não era um questionamento, não, era o grito dos condenados.
O grito de quem experimentou o desespero do abandono temporário do Pai Celestial para que Deus jamais tivesse que abandonar você. Então, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, você que está sentindo abandonar, se não está. O capitão da nossa salvação foi abandonado de fato para que você só tivesse que ter a impressão de ser abandonado, mas de fato e de direito você está sendo abraçado por Ele. Que morreu na cruz do Calvário de braços abertos, simbolicamente dizendo que Ele morre pelo mundo inteiro e está pronto a receber todos aqueles que creem nele. Por isso a pergunta de Jesus não foi um questionamento, foi um grito. E talvez você precise ouvir isso, que Jesus quer te dizer nesta noite. E nesta noite Ele te diz, eu sei que você fez algumas bobagens. E faz de vez em quando. E você sente vergonha disso. E então você pensa que finalmente você perdeu o meu favor. Eu sei que às vezes acontecem coisas na sua vida que faz você pensar que eu te abandonei ou que eu não estou te ouvindo. Mas eu quero convidar você a olhar para a minha cruz. E na minha cruz você vai ver o amor eterno com o qual te amei, diz o Senhor. Escute Jesus continuar a falar com você nesta noite. Eu te dei a vida eterna e ninguém pode te arrebatar da minha mão. Ninguém. Nada pode separar o meu amor de você ou você de mim. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá jamais nunca me separar do meu amor por você. Então não se preocupe e não tenha medo, porque o meu Espírito Santo te guiará em toda a verdade. E Ele mesmo vai te manter até o fim. Glorificado seja o nosso Redentor para sempre. Certa vez, em uma das nossas quartas-feiras de oração, quando eu cheguei aqui na igreja, eu não vou esquecer nunca disso. Eu me deparo com uma moça em pé no portão. Ela chegou mais cedo que eu, e quando alguém chega mais cedo do que o pastor, só não chega mais cedo que os anjos ou de Deus, eu sei que alguma coisa está acontecendo. Eu sei que tem um mover ali, com certeza, isso não é coincidência. Então ela já estava aqui quando eu cheguei, daí eu falo para ela assim, boa noite, você veio para o culto de oração? E ela responde, eu saí hoje à noite querendo assistir a um culto, vai ter culto aqui hoje? Não era um membro, era um visitante, era alguém que estava caçando um culto, desesperado. E eu falo, sim, vai sim, um culto de oração, como é seu nome? E ela responde, Fernanda. Na verdade, eu estou afastada. Ela falou com um semblante caído, triste, e eu falei para ela, não mais. Não mais. E ela olha para mim como que perguntasse, como assim? Eu não sei que eu não estou afastada? Como é que você sabe mais do que eu sobre mim? E eu disse, não mais. Aí eu falo para ela, Fernanda, as vontades naturais que a gente tem, e você vai admitir, é o quê? Ver Netflix, comer uma comida gostosa, curtir a noite, cair na gandaia, e esse tipo de coisa. É isso que é vontade natural. Sua, minha e de qualquer um. Mas meditar na palavra, orar, vir à casa de Deus. Ah, Fernanda, esse tipo de coisa não é natural, só pode vir do Senhor. Sabe como é que terminou a noite? Deixa eu te contar. Eu chamei Fernanda para vir à frente junto comigo no púlpito, nessa quarta-feira. Todos os irmãos presentes oraram por ela, e nessa quarta-feira, ela se voltou para Jesus. Naquela noite, Fernanda orou junto conosco, por muitas pautas, mas ela tinha um objetivo maior, e ela se agarrou nesse objetivo. Fernanda orou no Espírito, Fernanda ouviu o Espírito, Fernanda agiu no Espírito. Quem está entendendo diz amém. Então aqui vai a pergunta, quem trouxe Fernanda de volta para Jesus? Quem foi? O Espírito Santo. Foi a voz do Espírito Santo que guiou Fernanda na verdade. Tudo começou com uma oração no Espírito. Ei, você que veio aqui na igreja para ver no que é que ia dar, você foi trazido pelo Espírito Santo. Foi Ele quem trouxe você. Foi Ele, tudo Ele. Ele, por Ele, através dele, são todas as coisas. Meu amado, é no Espírito que tudo começa, é no Espírito que você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. É no Espírito que você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. É no Espírito que você vai encontrar força para vencer o pecado. É no Espírito que você vai conseguir perseverar em Jesus. É no Espírito que você vai lançar
toda a sua ansiedade. E é no Espírito que você vai vencer. Mas fique com os dias que você está orando, pelo que você ora na sua memória. Porque teve gente aqui que levantou a mão dizendo que está orando faz muitos anos, por várias coisas, ou por uma questão em particular. A minha pergunta, você tem memorizado, tem guardado na caixinha da sua memória esses dias? Fique com esses dias na memória. Me pergunte, por quê? Por que ficar com esses dias na memória? Eu vou dizer para você, para que quando você vencer, porque você vai lembrar dos dias que você orou para conquistar o que você conquistou e ser capaz de dizer, valeu a pena esperar no Senhor. Valeu. Agora que você já sabe, meu irmão, mãos à obra. Você já sabe, meu irmão, orar só se for no Espírito, com variedade, mas com objetividade, com frequência, mas com ação. Amém?